Oi, vamos lá. Homem sábio, segunda parte do comentário dele. Perfeito, ele. Sou casado há 35 anos. Porém, se eu pudesse refazer minha vida, não casaria mais. Mas isso deve ser um posicionamento individual e não impositório a outros. Vou parar aqui, tem mais coisas no comentário dele, mas esse vídeo vai ser isso. E aí vamos lá, o cara casado há 35 anos, ele comentou que se ele pudesse refazer a vida dele, ele não casaria. Bom, será que esse casamento de 35 anos foi um erro? Aí você pode falar comigo assim, Raquel, de onde você está tirando isso? Porque ele não falou nada disso. Eu sei que não. Ele nem falou o motivo pelo qual ele... Quer dizer, falou, mas ele não vem ao caso. Não estou questionando isso. O que eu estou questionando é a questão do tempo do casamento dele, de 35 anos, e a fala dele, onde ele fala assim, eu não casaria, se eu pudesse, né? Voltar, ele não casaria. Tá certo? Para um homem que vive há 35 anos com a mesma mulher. E aí, nós vamos pegar o gancho nisso aí dele. Vamos lá. O cara tá casado há 35 anos, acordando e dormindo e vivendo numa casa com a mesma mulher há 35 anos. Bom, no mínimo eu tenho que dar os parabéns a ele, porque assim, isso aí pra mim é um prêmio, uma dádiva, né? E é a prova de um homem de caráter fora do comum. E a mulher também, mas assim, não tem assim o que falar, né? De um homem que tem essa persistência, né? Na instituição família. Ele honra a família em primeiro lugar. Isso é indiscutível. E aí, por que eu tô falando dessa questão dele ali, que ele não casaria mais? Por que será, hein, Raquel, que ele não casaria mais? Ô, gente, é muito difícil, se a gente for pensar bem nos dias de hoje, um casamento de tantos anos continuar. Por que você fala isso, Raquel? Porque a oferta tá tão assim, principalmente mulherada, né, assim, se jogando tanto assim pra cima do homem e se colocando e querendo meio que ter o mesmo comportamento masculino, que a gente chega a pensar realmente, por que casar? Ao mesmo tempo que surge essa interrogação, né? A gente pensa assim, olha só, as mulheres de antigamente, por que um relacionamento antigo dura 35, 40, 50 anos e os de hoje não? Qual a diferença? Aonde que tá pegando aí essa parada aí? Quer que eu te fale onde tá pegando? A mulher que casou há 30, 40, 50 anos atrás era aquela mulher que respeitava o homem, respeitava a família, respeitava os pais, respeitava o mais velho, respeitava o marido, respeitava os filhos. Casava-se
muitas vezes por conta de dinheiro? Sim. Era muito comum casar gente da mesma família, primos, né? Aquela coisa assim. Por quê? Para manter a fortuna, manter o dinheiro dentro da mesma família. Ou então era comum aquela coisa assim, eu sou médica, eu frequento lugares que vão médicos, então meio que eu tenho filho e esse de cá também tem filho, meio que os nossos filhos a gente acabava induzindo para poder se casar, para se manter na mesma profissão, para poder ganhar a mesma coisa, perceberam? Para não ter disputa, para não ter, mesmo assim tinha, né? Mas respeitava-se, porque a criação era para respeito. E para hoje, qual que é o grande problema de hoje, então, Raquel? Por que não está assim mais, né? E, inclusive, ele fala aqui, né? Que tem que ser um posicionamento individual e não um impositório a outros. Que a gente está vendo isso hoje em dia aqui? Gente, é tanto grupo que a gente está vendo de pessoas que ficam assim, vai ser isso, vai ser aquilo, siga aquilo outro, faça isso, faça aquilo outro. Quer dizer, as pessoas se tornaram robôs repetidores do que o outro está falando para ser. Não aquilo que ele é e aquilo que ele acredita ser. O legal. E o homem sábio, ele foi de uma sabedoria ímpar. Por quê? Gente, eu não tenho nada contra, que fica um parênteses aqui, eu não tenho nada contra, por exemplo, MGTOW, não tenho nada contra o Red Pill, não tenho nada contra os PUS, não tenho nada contra as feministas, grupo nenhum. Não tenho nada, absolutamente nada contra nenhum deles. Porém, acho extremamente errado e aquele papagaio, tá igual papagaio repetidor que você fica falando, ensinando, quando você fica treinando o papagaio para ele falar aquela palavrinha. Tá igualzinho, porque eles ficam repetindo o que o outro embutiu na cabeça dele. A ideia não é dele, a ideia é do outro. Tanto que isso acontece que eu tenho aqui no meu canal, aqui tem vários MGTOW. A tecla, se vocês pegarem para ler os comentários, a tecla que eles batem, os argumentos usados são sempre idênticos. Linha por linha, não muda. Nem assim mudar para aquela posição que é individual dele, não muda. Copia-se o que o outro falou e que não é certo. Caramba, a verdade da minha vida não é a verdade da vida de ninguém mais. A minha verdade só pertence a mim. Por quê? Porque somente eu vivi as minhas experiências passadas, que são de verdade a base das minhas experiências futuras. Elas estão sendo a formação do hoje para o futuro. Então, como que eu quero seguir, caramba, aquilo que o cara está falando que aconteceu com ele na minha vida, se a minha experiência é diferente, o meu meio é diferente, minha vida é diferente, minha condição é diferente, o local onde eu moro é diferente. O local, as pessoas que vivem na onde eu moro são diferentes do cara que está falando e formando esses conceitos. Pô, vamos acordar para a vida. Cada um quer seguir o seu caminho, beleza, siga, mas siga por uma opção individual. O homem sábio aqui foi perfeito. Ele se posicionou que ele está casado há 35 anos, mas que ele não se casaria. Mas, ao mesmo tempo, ele colocou que isso se deveria o quê? No caso dele, a um posicionamento pessoal dele, não porque ele está sendo Maria vai com as outras.
parar, gente. Põe na cabeça de vocês, essas pessoas que ficam usando rede social para criar esses grupos, criar esses seguidores assim, ó, muito assim e muito assim, eles só estão afim de uma coisa, uma únicazinha, tchim-tchim, monetizar o canal. O que é que eu falo? Olha, uma maneira que, se eu fosse interesseira, né, e se eu quisesse fazer dinheiro com o meu canal, bastava eu adotar uma linha. Ah, eu vou ser feminista brava, daquelas assim, ferrenhas, cegas. Então, assim, tudo vai ser defendendo o lado das feministas. Gente, eu ia ter todas as feministas junto comigo. Ó, vaquinha de presépio atrás de mim, me seguindo e propagando para mim o meu canal. E com isso eu ia ganhar. Eu ia viver dele. Ou eu falasse, ó, mulher não presta, vamos exterminar. E eu vou ser agora advogada dos Red Pill, dos PUAs, dos MGTOW. Eu só vou defender eles porque só eles estão certos, eles são vítimas de tudo. E aí todo o resto eu condenaria e eu começaria a malhar. Eu ia ter esses grupos todos me seguindo e comprando a minha ideia. E eu ia ganhar um dinheirão, porque são bastantes, são muitos. Eles não estão preocupados com vocês. Eles não estão preocupados se vocês estão bem. Tá ficando um pouquinho longo, mas eu tenho que falar. Eu tenho um amigo, não vou citar nome, não me foi permitido e nem cheguei a falar com ele. Mas eu tenho um amigo que ele é migtão. A gente conversa, inclusive, pelo WhatsApp. E uma situação, uma vez, ele me contando que ele estava num processo de separação da ex-mulher. E estava decidindo, na época, nem sei se já decidiu, que a gente estava conversando. E ele pegou, falou comigo que estava decidindo e tal. E aí, a questão das filhas, dos filhos, não sei, inclusive de pensão, foi até na época dos vídeos meus de pensão alimentícia. Pensão, guarda, tudo e tal. E ele comentando comigo, eu peguei e falei assim com ele, assim, pelo WhatsApp, eu falei com ele assim, olha, fala com a sua advogada, ou advogado, eu não lembro se era homem, se era mulher que estava acompanhando o caso dele, não lembro como é que era a história. Eu falei assim, fala com eles, porque cada um, filhos era uma idade, assim, acho que são 3 ou 4 filhos, não sei. Mas cada um tinha uma idade e diferença até significativa entre os filhos de idade. Eu peguei e falei assim, manda pedir o estabelecimento da pensão alimentícia por filho em separado e não uma porcentagem do seu salário para todos. Aí ele pegou e perguntou para mim assim, por que isso, Raquel? Eu peguei e falei assim, não, é sério, fala com a sua advogada, senão você vai se ferrar. Aí ele falou, por quê? Eu falei assim, porque se você faz conjunto, então você vai pagar até que o filho mais novo faça 18 anos. Ao passo que se você pede separado, o primeiro filho fez 18, você pede para poder tirar a pensão dele. O outro fez 18, tira dele. O outro fez 18, tira dele. Ficou maior de idade independente, tira a pensão. Então aí no final você vai pagar de um só, entendeu? Vai diminuindo. E entre outras coisas que eu orientei ele na época. E sem ganhar nada, porque assim, eu orientei como advogada, mas ele não é meu cliente.
até porque eu nem conheço ele pessoalmente e ele está longe. Percebe? A gente, eu não estou aqui defendendo A ou B. Por quê? Porque eu não tenho interesse em monetizar, já cansei de falar. Eu tenho outras profissões. Isso aqui para mim é para ajudar. Então, vamos parar com isso, vamos pensar, vamos voltar a reconquistar a nossa individualidade. Vamos fazer ressurgir e renascer dentro da gente o nosso eu. Pelo amor de Deus, parem de ficar comprando ideia de outras pessoas. A vida deles não é a sua, a experiência deles não é a sua, o meio que eles vivem não é o seu. E bravamente, eu bato palmas, porque eu estou admirada mesmo com a palavra do homem sábio, de grande sabedoria. É um posicionamento pessoal, é dele, é individual, né? Ele não está seguindo a robozada, né? Fica a dica para você, tá ok? Beijo.